As prudentes tinham óleo de reserva, pois sabiam que poderia haver um tempo de espera e elas precisariam de mais óleo. Da perspectiva bíblica do óleo, na cabeça de Davi foi unção. Na casa da viúva foi provisão. Para as prudentes foi acesso. Na cabeça de Davi foi unção, na casa da viúva provisão, e para as prudentes foi acesso. Você consegue ter esse entendimento? Sem o óleo de reserva, não haveria como acessar a presença do noivo. A parábola fala sobre as 10 virgens. Virgindade fala de pureza. Note que havia uma preocupação de todas relacionada à sua reputação diante de Deus, e o quanto sua vida perante a espera pelo noivo, aparentemente fisicamente preparadas. Afinal de contas eram 10, e eram 10 virgens. Então o texto deixa muito claro, a parábola deixa clara que elas estavam preparadas fisicamente para aquilo que viria. Elas se prepararam durante toda a sua vida à espera do noivo. Então isso fala de pureza, e isso traz para nós um alerta sobre a chegada do noivo. A palavra fala sobre sermos santos e sermos puros. Santidade não tem a ver com a falta de pecado. Santidade quer dizer separado. Uma pessoa que é separada, Deus é santo, Ele é separado. Nós somos santos porque somos separados. Não tem a ver com o nosso pecado. E a pureza é aquilo que o Senhor busca de nós, porque Ele busca que nós nos purifiquemos ainda mais. O noivo chegou, as prudentes estavam preparadas com óleo de reserva, e isso garantiu acesso à presença do noivo. A parábola fala sobre uma porta que se fechou. Por isso, o óleo de reserva era um ingresso que garantia a passagem pela porta. O óleo de reserva, ele te coloca na presença do noivo. O óleo de reserva te coloca na presença do noivo. Enquanto uns gastam tempo com o Senhor para estocar o óleo, outros apenas administram para que a sua chama não se apague. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando de 10 virgens que estavam esperando pelo noivo. Nós estamos falando de pessoas que se prepararam ao longo da vida e da sua história, e pessoas que chegaram despreparadas lá no final, mas não tinham o óleo de reserva. Isso fala para nós sobre como dedicamos tempo para ter um relacionamento com Deus, porque mesa, banquete nupcial fala de intimidade. Jesus preparou um banquete para nós. Isso está lá em Apocalipse. Ele preparou uma mesa para cearmos com Ele, diz a palavra. Só que mesa fala de intimidade. E lá no final do texto vocês sabem qual é a resposta. Como nós estocamos óleo? Talvez essa seja a maior pergunta que nós nos fazemos. O que é o óleo de reserva? Caminhando uma milha a mais.
como diz em Mateus 5,41, no Sermão da Montanha. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se você ora 1 hora, ore 2. Se você jejua, faça isso como um estilo de vida. Se você lê a palavra, leia mais. Se você tem um chamado, um ministério, prepare-se. Se você tem uma palavra, busque sabedoria, esteja na presença do Pai. É a única forma de estocar óleo. Para ter óleo, você precisa ter tempo com Deus. A moeda de troca é o seu tempo, porque ela vale a intimidade. E não tem como ter intimidade com o Senhor sem dedicar tempo com Ele, sem buscar Ele em profundidade e em relacionamento. Não tem outra forma. Você me entende que a única maneira de eu e vocês tocarmos óleo para chegar no final de tudo e nós termos óleo de reserva é nós estarmos na presença do Pai em todo o tempo? Mas também nós dedicarmos a mais além daquilo que nós já temos feito, porque nós achamos que temos feito muito, mas vai chegar lá no final e o teu óleo só vai dar para manter a chama acesa. E eu estou falando para você da palavra de Deus, porque isso aqui é uma parábola do fim dos tempos, e é um alerta de Jesus para nós, é para hoje, é para agora. E se Jesus está nos alertando para esse tempo da volta dele, que nós precisamos ter óleo de reserva, o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Você semeia tempo com Deus, colhe intimidade, mesa, unção, óleo de reserva. Teu tempo com Deus compra um acesso e você passa pela porta no final. Nós gastamos tempo assistindo um jogo de futebol, assistindo filmes, séries, redes sociais, empenhados até em afazeres do dia a dia. Nós gastamos tempo até trabalhando para o Senhor na igreja, quando o que Ele fala para nós é sobre estar com Ele. E Ele também fala isso para nós e nos ensina através do exemplo de Marta e Maria. Marta não estava errada no que ela estava fazendo, mas o Senhor traz uma separação nítida entre essa condição. O Senhor gostaria que ela estivesse na presença dEle e não arrumando as coisas da casa. Então você estar trabalhando na igreja, fazendo coisas na igreja, passar o dia inteiro aqui, limpar, tocar, fazer qualquer coisa, não garante o teu óleo de reserva. Porque isso é obra, isso é servir, isso é serviço, isso fala de reino, não fala de intimidade. Todo serviço na igreja fala de reino, servir o Senhor é servir um reino. Chamado, ministério, tempo com Deus é intimidade. A gente não pode confundir as coisas. Achamos que estamos aqui fazendo e estamos arrecadando óleo, nós não estamos. Nós precisamos estocar óleo. Nós precisamos estar preparados para o dia mau. Nós precisamos estar preparados para o levante que vem, e ele vem. E não tem outra maneira senão ter óleo. Por quê? Porque o óleo te garante a proximidade, a intimidade, o direcionamento, a sabedoria, o conhecimento e o que você precisa para tomar as suas decisões, para andar no caminho certo, para estar no centro da vontade de Deus. Não tem outra forma. Você está entendendo? Você está tão quietinho. Eu sei que eu estou estranha hoje. Eu sei que eu estou não está do meu normal, mas eu sou assim mesmo, vocês me conhecem. Às vezes o Senhor faz umas coisas que a gente não espera, mas tem 10 dias que esse culto está no meu coração. E eu me preparei, como alguém que se prepara para um casamento. Eu tenho um temor muito grande em fazer a obra relaxadamente, ou não fazer aquilo que o Senhor me pede para fazer. Então, quando o Senhor desenhou esse culto para mim, Ele veio como um alerta para a minha vida, sobre aquilo que nós estamos fazendo, e aquilo que nós precisamos fazer. Você semeia tempo com Deus e colhe intimidade. Você colhe mesa com Ele. Você colhe unção do céu. Você vai arrecadar óleo de reserva. Tempo com Deus te garante entrar na presença do noivo e permanecer. Tempo com Deus não te deixa desamparado em qualquer circunstância.
Ele vai trabalhar a sua fé, a convicção. Ele vai te pôr numa postura de amadurecimento. Ele vai te ensinar e Ele vai te direcionar. O óleo vai determinar quanto tempo a chama permanece acesa. Nós colocamos um pouco aqui. Nós não sabemos quanto vai durar essa chama aqui, porque nós não temos experiências com lamparina. Nunca nem utilizei. Nós colocamos um pouco, mas não sei quanto tempo vai durar. Daqui a pouco ela vai se apagar. E eu preciso repor. Só que essa chama, ela não pode apagar. Após o óleo de reserva te dar acesso, a porta então é fechada. O óleo de reserva te colocou dentro da sala nupcial. Só que o mais engraçado dessa passagem, e foi umas coisas que eu comecei a me perguntar quando eu comecei a ler ela de uma forma um pouco mais intencional. Lá no começo, fala sobre as 10 virgens, que elas estão num local preparadas, esperando pelo noivo. Ele demora e elas dormem. E ali não fala nada sobre ter uma porta onde tem que entrar. Não fala nada sobre porta. Que negócio é esse de porta que chega depois? Porque elas não estão ali de frente para uma porta para entrar. Mas quando ele vem, a palavra diz que elas passam pela porta. Então o mesmo óleo que ungiu a cabeça de Davi, o mesmo óleo que foi provisão na casa da viúva, é o mesmo óleo que te dá acesso à presença do noivo. E não é só para o último dia. Não. Porque o acesso à presença do noivo é liberado sobre você todos os dias. Todos os dias. Saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. Comprar óleo, estocar óleo, demanda tempo. Você está entendendo? Você está entendendo que é sobre o seu tempo? Você está entendendo que é sobre o quanto você dedica tempo na presença dele? Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Aí eu fui buscar entender, porque veja, são 10 virgens, 10 mulheres da igreja. Como assim o Senhor não as conhece? Você nunca se perguntou? Como não a conhece? Nós estamos aqui, em algumas pessoas o Senhor conhece exatamente quem somos. Que história é essa de chegar lá e Jesus dizer não te conheço? Ele conhece a todos nós. Você nunca parou para pensar? Eu vou te dar a resposta. O verbo traduzido como conhecer é oída, que indica um conhecimento relacional, íntimo e experiencial, não apenas uma constatação de identidade. Ele sempre soube quem nós somos. Mas ele fala sobre intimidade. Ele não falou que não as conhecia por não saber quem eram. Ele sabia quem ela era. Mas elas não faziam parte do grupo que estava na mesa da intimidade. Elas não tinham o óleo para acessar. Então ele sabia, ele conhecia. Mas ele diz: eu não possuo nenhum vínculo de amizade, nem intimidade ou reconhecimento com elas. A ausência de preparo e intimidade, que é o óleo, por isso elas são tratadas como estranhas.
E não se engane. De achar que no final de tudo o Senhor vai rasgar a Bíblia para fazer a vontade da virgem pura que se separou durante toda uma vida. Quem dera eu e você. Deus não vai rasgar a Bíblia e voltar atrás. Ele vai cumprir. Porque o nosso tempo é agora. É hoje. Quer mais da presença? Ofereça mais do seu tempo. Ele não chega quando nós queremos ou pedimos. Ele chega quando Ele quer. E não é um pequeno período de oração que você verá a manifestação do poder e da unção de Deus. Muitas vezes nós estamos lá na nossa casa, a gente tira o nosso tempo para orar, a gente já está cansado do dia inteiro, já fizemos tantas coisas, e o menos que a gente dá é tempo para Ele, porque já estamos cansados. Somos capazes até de ajoelhar do lado da cama, começar a orar e dormir ajoelhados ali, naquela posição, de tanta canseira, de tanta coisa que a gente já fez, e nós não damos para Ele muitas vezes nem o resto. Quem dera a parte importante. Não é sobre uma lamparina acesa, é sobre o óleo de reserva. Relacionamento custa tempo. Ou você coloca alguém na sua mesa que você não conhece. Você leva alguém para dentro da sua casa que você não conhece. Coloca sentado na sua mesa. Come com você. Relacionamento custa tempo. Para a gente aprender a dizer que a gente se conhece, a gente tem que comer algum quilo de sal junto. E ainda assim, ainda vai ter algumas coisas no profundo, na intimidade mais profunda dos nossos melhores amigos, que a gente ainda não vai conhecer. Relacionamento custa tempo. É por isso que você vive 70, 80, 90 anos. Nós precisamos de tempo para entender que nós precisamos de tempo para o Senhor. Você está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, um eu recebo. Glória a Deus. Relacionamento custa tempo. Fácil? Sim ou não? Fácil? Vale a pena? Vale tudo. Não vale a pena. Vale tudo. O centro da vontade de Deus vale tudo. É o melhor lugar para estarmos. É o lugar da onde eu não quero sair, nem que custe tudo. As lutas vêm, os levantes vêm, as situações vêm, tudo para nos desestabilizar e nos tirar do centro e do propósito e da vontade de Deus. Preste atenção. Tudo vem na tentativa de nos abalar de alguma forma, porque o que o inimigo quer é roubar o teu tempo, e quer roubar a presença do noivo, quer roubar a tua paz, a tua alegria, que é o Espírito Santo, que é a paz que excede o entendimento. Essa é a intenção dele. E ele consegue muitas vezes nos desestabilizar de uma forma que nós ficamos perdidos. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não sabem para que lado ir, não sabem tomar uma decisão, não conseguem tomar uma decisão, ainda que ela seja simples e fácil, porque está sempre confuso, sempre desestabilizado, atrapalhado, e é tudo que o inimigo quer. Te deixar confuso, barata tonta, sem saber o que fazer. Porque ele consome as tuas emoções, consome o teu tempo, consome a tua vida. Tira o teu tempo da presença. Preste atenção.
Neste lugar do encontro, você tem uma vasilha com óleo de reserva. Ou você só tem óleo para manter a chama por um tempo determinado, e que caso ele se atrase, já era. Neste lugar do encontro, você tem uma vasilha com óleo de reserva? Ou você apenas mantém a sua chama? Sabe assim? Venho para a igreja, trabalho, sirvo na obra, faço algumas coisas. Isso mantém a minha chama, não mantém? Você está aqui, você dá um glória a Deus, aleluia, você louva, você adora, você serve. Você cumpre o teu papel em casa, marido, esposa, filhos. Lá no trabalho você é uma bênção. Você ganha bem, você é bem sucedido. Não importa se você não tiver óleo de reserva. Já era. Nós precisamos parar de deixar que o tempo nos consuma. Nós precisamos parar de vender o nosso tempo. Vender o nosso tempo. Nós trocamos o nosso tempo por qualquer coisa. Fazemos dívidas a longo prazo. Vendemos o nosso tempo. Você é obrigado a fazer certas coisas. Você é obrigado a trabalhar muito, se dedicar muito, fazer tantas coisas para dar conta do tamanho da dívida. Você vende seu tempo. Porque você pode até se preocupar e ficar completamente transtornado, porque você não tem recurso para trazer para sua casa, para sua família. Você não tem dinheiro para pagar a prestação do seu carro, da sua casa. Mas você não se preocupa se você não tiver tempo para orar e para armazenar óleo. Com isso você não se preocupa. Só que isso custa a sua vida. Isso custa a sua eternidade. O noivo ainda não chegou para o cumprimento desta palavra. Você pode dar um glória a Deus? Porque se você não tivesse óleo de reserva hoje e o noivo chegar neste lugar, você vai passar pela porta? Seja sincero. Mas está muito próximo deste momento. E isso é um alerta para a sua noiva. Ainda dá tempo de garantir o seu óleo de reserva. Essa é a boa notícia dessa noite. Ainda dá tempo. Porque nós ainda estamos aqui. Nós ainda não ouvimos os gritos dizendo: o noivo chegou. E nós nem ouviremos. Vai ser num piscar de olhos, milésimos de segundos. Isso o Espírito Santo vai fazer muito rápido. Nós vamos deixar fumaça. E fomos. Há uma mesa preparada. Há um banquete nupcial te esperando. Seu noivo está aqui. E eu vou te convidar para vir para a presença dele. Há uma porta que garante o acesso a uma sala na presença do noivo, que garante uma entrada. E você precisa de óleo para passar por essa porta. E eu quero te convidar. Aqui na frente, se você fechar os seus olhos, você vai ver uma grande mesa de banquete. Fecha teus olhos. Pensa comigo. Nós temos aqui uma grande mesa de banquete. Aqui do ladinho a gente tem uma porta, que é onde você vai entrar para cear com Ele, para estar na presença dEle. Este é o lugar. Cris, mas você vai me dar óleo de reserva? Eu não posso. Você precisa angariar esse óleo sozinho. Você precisa buscar esse óleo
por você mesmo, é por conta própria, é igual a salvação. Eu não posso fazer nada por você, mas você pode fazer por você. Só que há um convite nessa noite para você entrar na presença do noivo. E eu vou te convidar para vir aqui na frente, para a presença do noivo, para você acessar este banquete. E se você fechar seus olhos, você vai poder sentir. Ele chegou. O Espírito Santo está aqui. Hanamashou kandaramasteri andaramai. Hayanashore kandaramas. Urianaramasore kandaramai resherere kandaramasune andarai. Ele está aqui desde o momento que nós chegamos aqui. A presença dele é neste lugar. Eu vou te convidar, saia do seu lugar. Venha para a mesa do banquete. Venha experimentar a presença do noivo. Eu vou orar por você.